Muito bem, meus amigos, você que me acompanha agora pelo canal do YouTube Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Vamos falar um pouco mais sobre o dia seguinte da terrível derrota do Corinthians para o Ituano. Derrota não, porque o jogo foi empatado e o Corinthians consegue me perder nos pênaltis em casa. Casa lotada, consegue perder nos pênaltis, né? Futebol é assim, é algo incrível. Eu estava lembrando aquela decisão entre Corinthians e Boca Juniors, o ano passado, lá na La Bombonera, onde o Corinthians disputou com o Boca aquela vaga para semifinal, para quartas de final da Libertadores, né? E naquela ocasião, o Corinthians foi com um time remendado para Buenos Aires, um time cheio de garotos. O Corinthians conseguiu segurar o Boca, empatamos o jogo e fomos para a decisão por pênaltis. E chegou na decisão por pênaltis, o Corinthians jogou contra o Boca na decisão por pênaltis, encarou o Boca de igual para igual. Não se preocupou com torcida, não se preocupou com ninguém, encarou e ganhou do Boca, eliminou o Boca lá em La Bombonera. Coisa inédita que ninguém conseguia fazer, o Corinthians fez. Esse é um ponto. E como é que o Corinthians joga? Não consegue ganhar no tempo normal. Não consegue ganhar do tempo normal do Ituano. Até hoje, até agora, 24 horas depois, eu não consigo entender como a equipe pode jogar tão mal. Se tem um ou dois jogadores que não acordaram no dia bom, levantaram com o pé esquerdo, tem algum problema, o técnico, o Fernando Lázaro, ia perceber no decorrer do jogo, ia tirar, ia colocar outro, e tá tudo certo, e acabou, e bola para frente. Mas não, o time inteiro, os 11 jogadores, começando o Cássio, que para mim falhou no gol, começando o Cássio até o último jogador, foi todos péssimos, jogaram mal. Como que pode todos os jogadores que estavam em campo não conseguir jogar bola? E o Fernando Lázaro não conseguiu mexer no time e acordar o time. Quando estava empatado, foi para o vestiário, quando acabou o primeiro tempo, o Fernando Lázaro não conseguiu chacoalhar a rapaziada. Eu não entendo como que o Corinthians foi tão péssimo. E agora, aguentar as gozações no dia seguinte, eu até coloquei aqui alguns itens na pauta para que nós pudéssemos estar discutindo aqui. Você que me assiste, você que me acompanha, para a gente poder discutir aqui. Primeiro, as gozações são válidas, tá tudo certo, tá tudo dentro do esquema. Se o Palmeiras foi eliminado, nós vamos brincar com o Palmeiras, com os palmeirenses. Se o São Paulo hoje, que daqui a pouco vai jogar São Paulo e Água Santa, se o São Paulo perder, nós vamos brincar e tirar sarro dos São Paulinos. Do Santista a gente já nem tira sarro porque não tem graça mais, né? Ou seja, o futebol é feito disso. A torcida pode fazer isso, comemorar, tirar sarro, brincar, que tá tudo certo, tudo dentro de um limite. Ok, perfeito. Mas o problema é aguentar a gozação, né? E perder do jeito que perdeu. Não dá para entender. Quero falar o primeiro assunto aqui com vocês sobre Renato Augusto. O Corinthians ontem não jogou com o Renato Augusto. E o Corinthians não jogou nada. Nada. Nós bem sabemos que o Renato Augusto tem histórico de lesão. Ele não aguenta jogar todas as partidas, uma atrás da outra, uma em seguida atrás da outra. Ele não consegue jogar. Aí entra, na minha opinião, um segundo ponto que eu venho sempre debatendo nessa tecla aqui no meu canal. Se você pegar os meus vídeos anteriores, vocês vão ver. Duílio Monteiro Alves, 1. Roberto de Andrade, 2. Alessandro, 3. Que coordenam o futebol do Corinthians. Quando que vocês vão acordar e contratar jogadores para o elenco, jogadores de ponta para o elenco do Corinthians? Não adianta vocês contratarem Matheus Bidu da vida. Não vai resolver o problema do Corinthians. Ou vocês contratam jogadores de ponta, ou então nós vamos passar vexame o resto do ano.
Porque o Renato Augusto não vai conseguir jogar todas as partidas. E se o Renato Augusto não jogar todas as partidas, nós estamos fadados a perder quando o Renato Augusto não entrar em campo? Não pode ser dessa maneira. Portanto, senhor Duílio, portanto, senhor Roberto de Andrade, Alessandro, coloca a mão no bolso e vai buscar jogadores para o Corinthians. Chega dessa palhaçada de vocês contratarem jogadores que estão em fim de contrato. Assim nós não vamos ganhar nada. Ou vocês buscam jogadores de ponta para a equipe, ou então nós vamos passar vergonha o resto do ano, porque o Renato não vai conseguir jogar todas as partidas. E quando o Renato não jogar, nós vamos perder por WO todas as partidas? Nós vamos, é certo que o Corinthians vai perder o jogo quando o Renato não jogar? Não dá para entender como que uma equipe como o Corinthians, com a casa lotada igual ontem estava, entrar 11 jogadores em campo e parecia que eles não se conheciam. E são jogadores carimbados, jogadores assim experientes, serem tão maus do jeito que foram ontem. Não dá. Isso já é o terceiro assunto que eu quero debater com vocês. Contratações. Duílio, pelo amor de Deus, você precisa contratar. Você reparou ontem a burrada que vocês fizeram em não contratar jogadores? Eu me lembro muito bem, seu Fernando Lázaro, no início da temporada, o senhor disse que o Corinthians não precisava mais de reforços, que tá bom com o time que tem, o elenco que tem tá bom. Olha aí o que aconteceu. Se você perde para um Palmeiras, se você perde para um São Paulo, que são equipes assim, do nível do Corinthians, lógico, o Palmeiras está um nível superior ao Corinthians, mas se você perde para o São Paulo, ok, ainda vai, mas você perder para a pior campanha dos classificados que foi o Ituano, não dá para engolir, não dá para entender. O que aconteceu dentro do campo? O que foi que alguma coisa aconteceu dentro do campo? Ou no vestiário antes do jogo, alguma coisa não deu certo. Para os jogadores jogarem tão maus do jeito que jogou o Ituano. É ruim. Time ruim. Não chuta a bola no gol. A única bola que chutou entrou e o Cássio falhou. É meu ídolo. Eu sou, sim, fã do Cássio. Mas que a verdade seja dita, na minha opinião, falhou. Não dá para entender. E agora a gente fica aí todo mundo falando, é catástrofe. Agora, outro assunto muito importante que está aqui que eu queria falar para vocês. Corinthians corre risco de não disputar a Copa do Brasil em 2024. Ah, faça-me um favor, né? Você que me assiste, presta atenção nos últimos vídeos que eu faço aí no canal sobre o seguinte. A maioria da imprensa vive de Corinthians. A maioria da imprensa esportiva vive de Corinthians. E se o Corinthians saiu uma faísquinha ali no Corinthians, já está pegando fogo, a imprensa toda fica ouriçada. Agora a bola da vez é: o Corinthians corre risco de não disputar a Copa do Brasil em 2024. Agora vem cá. Vem cá. O que seria da Copa do Brasil sem um Corinthians? Não seria nada. O Corinthians tem nome, o Corinthians tem força, tem raça, tem grana, tem gana. Grana não, tem gana. Tem nome. O que seria da Copa do Brasil sem um Corinthians? Não seria. O Corinthians não vai ficar fora da Copa do Brasil, diferentemente do Santos. O Santos corre risco sérios de não disputar a Copa do Brasil o ano que vem. Agora, o Corinthians ficar fora, vocês acham que o Corinthians fica fora? Nunca. Nunca. Agora, a imprensa esportiva usa isso tudo para poder vender audiência. Eu não vou ficar vendendo audiência, eu quero que vocês me sigam porque vocês estão gostando do meu trabalho, é isso que eu quero. Isso para mim é importante. Portanto, o Corinthians não vai ficar fora da Copa do Brasil. Escreve isso que eu estou falando para vocês. Depois vocês me cobram. O Corinthians não fica fora da Copa do Brasil. E para encerrar, fazendo um comparativo disso tudo aí, o elenco do Corinthians é limitado, é fraco.
é fraco. Sem o Renato Augusto, é fraco. O que o Corinthians vai fazer agora daqui até começar o Campeonato Brasileiro? Vai treinar, 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 deve marcar um ou dois amistoso por aí. Mas e aí? Olha a grana que o time perde, que o clube perde, com uma eliminação tão precoce, por um time ridículo que é o Ituano. E nós somos obrigados a ficar aguentando a gozação dos outros. Mau planejamento, seu Duílio. O senhor tem culpa. O grande culpado disso é Duílio, Roberto de Andrade e Alessandro. Os três são culpados. Os três são culpados, porque colocou o técnico lá, que não é ruim, mas não deu material humano para ele trabalhar. Sai o Renato Augusto, pronto, vira um caos. É a mesma coisa quando chove em São Paulo. Choveu em São Paulo, pronto, enchente para todo lado. Sai o Renato Augusto do time, pronto, o time desanda. Até quando? E quando ele parar de jogar futebol? O Corinthians não vai ter mais time? Vai sempre só depender de Renato Augusto agora? E aí? Ah, não dá. Pelo amor de Deus, vamos colocar a mão na consciência, diretoria. E vamos colocar jogadores à altura do Corinthians. Do Corinthians. É isso que eu peço para vocês, ok? Rapaziada, desculpe assim um pouco o desabafo, mas assim, não dá para entender como que o Corinthians foi tão péssimo ontem. Tão péssimo. Mas foi. Conseguiu. Conseguiu. E agora é juntar os cacos, né? Mas curtem, comentem, compartilhem. Se inscrevam aqui no meu canal no YouTube. Ativa o sininho ali para você receber todas as notificações. Tá vendo esse quadradinho vermelho? Se inscreve aí. É rapidinho, você se inscreve, você me ajuda. Você me ajuda aqui no meu canal. Eu trabalho sozinho. Eu não tenho ninguém por trás das câmeras. Eu tô montando esse estúdio que vocês estão vendo. Eu tô montando sozinho, sem dinheiro, sem ganhar dinheiro de ninguém. Faço o possível, tudo para poder comentar o jogo, comentar e falar e discutir com você que me assiste, que me dá essa credibilidade, ok? Obrigado mesmo pela força de vocês, agradeço de coração e tamo junto, rapaziada. Daqui a pouco, São Paulo e Água Santa, logo mais, um vídeo exclusivo comentando o jogo do São Paulo e Água Santa. Ok, rapaziada? Tamo junto!